A gente fez a correção e a gente parou a leitura, né? A gente parou a leitura falando do deslizamento de terras vossorocas, tá certo? Na página 181, né? Exatamente, página 181. A gente viu como que acontece, né, o movimento de massa, o movimento do deslizamento. E a gente viu que a vossoroca é o último estágio da erosão, né, que é provocada pela combinação de escoamento somente superficial sobre o solo e a infiltração das águas. Isso vai abalando a estrutura dessa terra que está fixa e provoca esses sulcos, essas fissuras profundas e largas que vão fazendo com que essa terra se desprenda, né? E ela já está ali pastosa, já virou lama, né? E faz com que ocorra esse deslizamento. Puramente causado pela ação da gravidade também, tá certo? Bom, Antônio Professor, Yasmin, do sexto A. Eu coloquei sua presença, viu, Yasmin? Eu só quis professor, copiar, tá certo? Pois não. eu acho que não precisa, né, botar o nome, porque o senhor já tá da última aula, né? Já não precisa colocar o nome não, pessoal. Eu só copiei o diário de uma aula e coloquei na outra, tá bom? Não precisa pôr o nome. Senão a gente vai ter essa vantagem nessa aula, tá certo? Não precisa Bom, vamos também lá. botar na de produção, não, né? Não, na de produção, não. Mas eu acredito que possa haver uma alteração, porque é depois do intervalo, né? Ação humana ou antrópica. Tudo que fala sobre antropo, fala sobre o homem, tá certo? Tipo, a antropologia necessariamente é um estudo sobre humanidade, tá certo? Outra coisa aqui. Antropologia é um estudo da humanidade. Sim, um antropólogo, por exemplo, explicando melhor o que é antropologia. É uma ciência que fala sobre as origens, sobre o desenvolvimento, sobre a evolução, certo? Aí, evolução, a gente tem evolução física do homem, né? A gente tem evolução mental do homem, a gente tem evolução psicológica, né? Que no caso seria essa evolução mental. A gente tem evolução e estudo sobre raças, sobre culturas, sobre costumes, sobre religiões. Tudo isso é alvo de estudo da antropologia, tá certo? O antropólogo é o cientista que faz esses estudos, certo? Aí, no caso, a ação do homem seria uma ação antrópica. É apenas outro termo, tá certo? Antrópica me lembra da palavra tropical. Se fosse atrópica, lembraria mais. Certo, pessoal? Por exemplo, claro que vocês sabem o que é o canibalismo, né? Sim, quando um Pronto. humano. Né? Não necessariamente um humano, o Caio. Qualquer Se uma animal da aranha, mesma espécie. Qualquer isso, animal da mesma da espécie mesma come espécie. outro. Da mesma espécie. Da mesma espécie. Por exemplo, a antropofagia é o ato, né, que acontecia em alguns rituais dos povos antigos, de promover o canibalismo. Né? Antropofagia é outro nome para canibalismo em relação ao homem, tá certo? Outra coisa que fale de antropo seria o antropocentrismo. Né? A gente tem o teocentrismo, né, que é a Meu mix concepção. saiu. Saiu, pronto. Saiu. O Saiu quando o teocentrismo. senhor tava falando de ritual que eu ficava aqui. Pronto, eu saí de lá para falar sobre antropocentrismo. O teocentrismo, o que é? É a ideia, é a concepção de que Deus está no centro de todas as coisas, certo? Está no centro do pensamento da humanidade e que o universo deve ser avaliado
de acordo com a relação com Deus. Esse é o teocentrismo. Já o antropocentrismo é a mesma coisa, só que coloca o homem no centro do universo, certo? Essa crença, essa concepção considera que a humanidade deve permanecer no centro do seu próprio entendimento e que o universo vai ser avaliado de acordo com a nossa relação, aliás, de acordo com a relação do universo com os humanos, porque nós estamos no centro, certo? Agora vamos voltar aqui para a geografia. A ação antrópica é a ação do homem. Só para que vocês entendam os termos. Espero que tenha sido interessante essa explicação. Se não foi interessante, no mínimo, trouxe curiosidades. As sociedades humanas, em seu incessante trabalho de apropriação e transformação do espaço natural, são os principais atores no processo de transformação do relevo, sobretudo em um momento histórico no qual, desculpem, as tecnologias disponíveis são inúmeras e cada vez mais eficientes. Isso pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente. Ao cortar a vegetação primitiva, mudar cursos fluviais, no caso, cursos de lagos, rios e tudo mais, construir habitações, entre outros, acarreta, por um lado, a transformação direta do relevo e, por outro lado, uma aceleração ou retardamento do processo de transformação do relevo terrestre pelos atores naturais. Por exemplo, temos um solo ali, certo? Esse solo vai passar por certas transformações, né? Esse relevo vai passar por certas transformações. Estou falando de uma região pequena, tá certo? E o homem vai lá e promove uma queimada numa grande parte de uma floresta. Haveria nessa floresta uma transformação que seria mais acelerada, tá certo? Uma transformação do relevo que seria mais acelerada se o homem não tivesse tocado fogo na floresta, porque ele matou o solo. E vai levar anos para que o solo se recupere e possa evoluir do ponto onde tinha parado, né? Aqui houve um retardamento na modificação do solo, desse relevo, pelos meios naturais. Por si só, haveria essa modificação. Agora, vamos ver aqui uma aceleração de modificação do relevo. O homem mudar o curso de um rio para outro local. Nessa parte aqui, que era seca, agora vai passar um rio. Vai ser cortado por águas. Ou seja, vai haver uma melhor irrigação daquela terra, ela vai ficar melhor. E não entendam mal. Vai ficar melhor nutrida, porque a água vai levar outros nutrientes, vai manter aquele solo vivo, vai levar até sedimentos, certo? Então, vai haver uma aceleração na modificação daquele relevo. Então, o homem, horas, acelera a modificação do relevo, horas, aliás, ele retarda a modificação do relevo, que aconteceria de maneira natural, porque a natureza, por si só, modifica os relevos. Entenderam? Então quer dizer que ele pode tanto... Então quer dizer que ele pode tanto diminuir, quer dizer, por exemplo, se ele corta uma árvore, ele vai demorar anos e anos para retornar ao ponto que estava. Agora, se o rio passa em um lugar e ele modifica o circuito para que ele percorra uma outra direção, ele vai estar acelerando e talvez até melhorando o fluxo e o relevo. Isso, mas aí, olha, eu modifiquei dessa direção para cá. Aqui vai melhorar, mas e aqui? Certo? A gente tem que olhar. Exato, é isso que eu quero que vocês pensem também. Mas vamos ler aqui, que a gente vai continuar a leitura aqui. É só esse geografia em cena aqui que eu acho interessante. Segundo o historiador grego Heródoto, que a gente até viu o nome dele lá em História, que viveu no século V a.C., o Egito era uma dádiva do Nilo.
Como percebeu o estudioso, não haveria civilização egípcia sem a existência do rio Nilo. Na antiguidade, o espaço territorial do Egito era constituído por uma imensidão desértica de aproximadamente 1.000 quilômetros de comprimento e 10 de largura. Os camponeses observavam os mecanismos das suas cheias periódicas, que aconteciam de junho, aliás, a outubro, quando as águas do Nilo, nossa, eu gaguejei demais, inundavam as terras de ambas as margens. Passado o período de cheias, iniciavam a semeadura, num terreno fertilizado pelos sedimentos trazidos pela inundação. Graças a essas inundações anuais, o grande rio preparava uma base fértil para a agricultura. Então, vocês percebam aqui, né, novamente, que houve uma observação, certo, dessa população sobre o que acontecia naquela região. Lembram que eu disse para vocês que o homem, na antiguidade, ele só se firmava num solo, num local, numa área, num território, depois que ele observava que aquela região obedecia aos critérios dele, que eram clima, relevo e hidrografia também. A gente pode pegar aqui a inclinação do relevo também, né? Porque tem um tipo de relevo e tem a inclinação do relevo. E necessariamente estão ligados. Aí a gente vem com a hidrografia. A hidrografia aqui era maravilhosa. Passava um rio muito grande, né, nessa região. Então, aqui parece que vai ser bom. E como a terra ficava bastante fertilizada, bastante nutrida, vamos dizer assim, temos aqui boas condições para a agricultura. Embora tenhamos ali um clima nessa região africana, né, que o Egito fica na África. Temos aqui uma região africana com um clima razoavelmente quente em relação a outras regiões africanas, mas o clima não foi um obstáculo para que essa civilização não se firmasse ali. Como podemos notar, a civilização egípcia é uma das maiores civilizações do mundo antigo. Antigo, entre aspas, né? Bom, vamos para as nossas atividades aqui de encerramento. Na página 183. A gente já vai para o capítulo 8º, capítulo 8. Mas a gente contextualiza isso aqui bastante. Leia o trecho do filme Central do Brasil, dirigido por Walter Salles. 70, sertão, externa, noite. O caminhão está preparado no meio do mato, próximo da estrada. César e Dora estão sentados no chão, junto a uma fogueirinha. Josué ficou no caminhão. César, no sertão também faz frio. O ambiente do sertão, árido e quente durante o dia, mas que à noite apresenta quedas bruscas de temperatura em virtude da sua distância do mar, favorece o intemperismo? Explique esse mecanismo. Vamos lá, pessoal. Favorece o intemperismo o fato de estar longe do mar, o sertão, árido e quente de dia e frio de noite? Pode falar. Ou não? Pode. Eu acho que sim. Professor, se não me engano, tem nome. Eu acho que é sem o nome. Você acha que não? Não favorece, Taiwan? Não, sim. Não sabe? Vamos lá. Eu acho que não. A gente tem o que, pessoal? Olha, de dia... Eu acho que eu sei qual é o que favorece. Sabe? Pois pode falar. Se não me engano, acho que é o físico. Por quê? Como que você chegou a essa conclusão? Não tenha medo de explicar, não, tá bem?
Pode explicar com suas palavras mesmo. Não, que eu procuro me lembrar da leitura. Como? Não, que eu procuro me lembrar da leitura no capítulo que eu me explicando isso. Não, eu não quero a explicação do intemperismo físico, não. Eu quero saber como você chegou a essa conclusão, tá certo? Vamos aqui partir do seguinte, pessoal. Prestem bastante atenção. Prestem, aliás, bastante atenção. Se de dia é quente e de noite é frio, a gente tem aqui uma característica, né? Que característica é essa? A característica de mudança de temperatura, certo? Temos a mudança de temperatura. Não é para você. Pode falar, cara. Então, é o que eu falei que eu acho que sim, tá certo ou não? Sim, favorece o intemperismo. Mas você vai ter que me dizer E qual aí? intemperismo, né? A gente tem aqui o físico ou mecânico, o químico e o biológico. Você vai me dizer qual desses. O Simon já disse que é o físico. Vamos chegar aqui na melhor resposta. A atividade é para casa, ou Mariane, mas a gente já está explicando aqui, e para quem souber responder, já pode responder, tá certo? Vamos lá. Favorece o intemperismo. De acordo com a resposta de vocês. Vamos pelas características. A gente tem, olha, uma mudança de temperatura, já que de dia é quente, de noite é frio. Todo dia é isso. Quente, frio, quente, frio, quente, frio. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a dilatação dos materiais? Se uma rocha ela esquenta, milimetricamente falando, ela se dilata, e quando ela esfria, ela se compacta. Lembram disso? Não lembro. Vamos lá. Eu vou dar para vocês aqui agora uma aula de física em 3 minutos. Prestem atenção. Só prestem atenção e deixem para perguntar depois que eu explicar isso tudo aqui, tá bem? Atenção. Nós temos, né, o entendimento de que tudo no universo é feito de átomos, tá certo? São partículas microscópicas, não, nanoscópicas, pequenas demais, que formam todos os materiais que nós estamos vendo. Olha, essa caneta é feita de átomos, esse telefone é feito de átomos, a minha blusa é feita de átomos, minha calça é feita de átomos, eu sou feito de átomos. Tudo no universo é feito de átomos. Os átomos, eles podem se agrupar ou eles podem se separar. Vamos tomar aqui como exemplo a água. A água, né? Vamos pegar aqui 3 estados de matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. A água pode se apresentar nessas 3 fases, né? Quando a água está sólida, é sinal de que os seus átomos se agruparam. A água virou gelo, ela endureceu. O que aconteceu ali? A temperatura baixou e o movimento desses átomos diminuiu até que parou. A água em 0 grau para com seu movimento atômico. O movimento dos seus átomos acaba em 0 grau. Quando ela está virando água líquida, né? Está saindo do estado sólido, está deixando de ser gelo e está virando água líquida, os seus átomos já estão se movimentando. Temos ali um aumento de temperatura. Aí eu coloco a água para ferver, né? A temperatura vai aumentando e o movimento atômico vai aumentando também. Eles se chocam até que está tão acelerado, está tão rápido o movimento atômico, os átomos estão se mexendo de uma maneira tão veloz que eles acabam, virando vapor, certo? A água muda o seu estado de matéria de acordo com sua temperatura. Então, preste atenção. Se a temperatura sobe, o movimento atômico aumenta. Se a temperatura diminui, o movimento atômico também vai diminuir. Quando eu estou aqui com uma placa de metal num ambiente frio, eu vou ter um agrupamento dos átomos, né, desse material. Então, ela vai se compactar. Ah, professor, quer dizer que uma placa de 2 metros vai virar uma placa de 5 centímetros? Não. A diminuição é pequena, mas a gente pode perceber essa diminuição, tá certo? A mesma coisa quando eu esquentar. Ela vai, se eu deixar ela no sol, ela vai se dilatar um pouquinho. É quase imperceptível
a olho nu, quase imperceptível. Eu uso sempre o exemplo de um portão, certo? Um portão que se fecha a essa distância aqui, no frio, com um certo espaço entre um portão e outro, e quando está quente, ele encosta uma parte do portão no outro, uma parte na outra, aliás, porque eles aumentaram o tamanho e o espaço diminuiu. Isso acontece de verdade, professor? Tá de brincadeira com a gente, não? Não, isso acontece de verdade, tá certo? Expliquei em 3 minutos e 30 segundos. Entenderam, pessoal? Então, isso acontece com a calçada, com a pedra, acontece com vários materiais. Prestem atenção. A temperatura, eu acredito que aí está fazendo sol também. Então, as rochas, elas se dilatam, certo? Ocorre a dilatação dos materiais. De dia, está quente, a rocha se dilata. De noite está frio, a rocha vai se compactando. O que é que acontece quando eu fico com um pedacinho? Deixa eu pegar aqui um cabo. Vamos supor que aqui seja um cabo de aço. Eu fico só dobrando ele, um cabinho de aço, um arame. Uma hora ele quebra, né? Uma hora ele vai quebrar. Se eu fico nesse fenômeno físico, esquentando a rocha e esfriando, aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, quem é que vai ocasionar nessa rocha? Vai ocasionar a sua quebra, né? Então, a mudança de temperatura favorece o intemperismo? Aliás, desculpem, a distância do mar, né, do nosso clima árido, favorece o intemperismo? Favorece o intemperismo, sim. Qual o intemperismo, professor? O intemperismo físico. Por quê? Porque essa mudança de temperatura de dia e de noite, né, ocasiona na dilatação e compactação dos materiais, principalmente das rochas que a gente está falando. E isso vai ocasionar a sua quebra. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim, professor. E uma coisa, quando ocorre a dilatação, é como se eles aumentassem milimetricamente. E quando eles se comprimem, se não me engano, eles meio que diminuem milimetricamente. Isso. Você nota isso, Taimon? Vou dar outro exemplo aqui, que é para a gente sair de física, tá? Que a aula aqui é geografia. Quando você abre a geladeira, né, você vê aquela fumaça caindo, né? A fumaça do congelador, aquele ar frio, desce, não é verdade? Ou não? É. É verdade, né? Uma Vamos vez eu lá. abri o congelador só para ver. Presta atenção. Nós temos partículas no ar, né? E a gente sabe que tudo aquilo que é mais pesado é atraído pela gravidade. Como aquele ar está frio, né? Dentro da geladeira a gente vai ter um ar frio. Fora a gente tem um ar que é mais quente do que esse ar aqui. Quando eu abro a geladeira, o ar frio desce, porque ele é mais pesado do que esse ar quente que está aqui. O ar frio desce porque os seus átomos estão se agrupando, estão ficando mais, estão formando peças maiores, vamos dizer assim, de ar. É tanto que a gente até vê, né? E eles caem, porque eles são mais pesados do que o ar quente. O ar quente sobe e o ar frio desce. É por isso que o ar-condicionado fica no topo da sala, do quarto, do cômodo, seja lá onde for. Porque lá de cima, o ar frio vai descer para todo o ambiente. Por quê? Porque o ar frio é mais pesado do que o ar quente. Faz todo sentido, né, com essa explicação? Esse é o efeito, fenômeno, aliás, da convecção térmica, tá certo? Ok. Agora vamos lá, próxima questão, segunda questão. Sim, só lembrando a resposta, tá? Eu já até respondi. Favorece o intemperismo físico. A mudança de temperatura de dia e de noite ocasiona a dilatação e compactação, gerando a sua quebra. Segunda questão. Observe a imagem abaixo e depois marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Na formação desse relevo, só atuaram agentes internos. O que é que vocês acham, hein? Olha só como teve uma mudança aqui nesse relevo. Foi só agente interno que fez isso aqui?
Não sei se vão responder. Letra B. Eu acho que não. É uma mudança muito grosseira, né? Para ser só agentes Uhum. internos. Letra B. O principal agente de formação do relevo apresentado foi o rio. Também não sei. Letra C. A porção do relevo indicada pela letra A, que a gente está falando, tá? A porção do relevo indicada pela letra A possui rochas mais resistentes do que as demais. Alguma dúvida nessa terceira questão? Eu acho que essa A professora, já dá segunda para questão. saber a resposta de cara. Porque realmente parece que foi um rio que fez. Nossa, eu não vou dizer assim, não. Taimon, eu acho que eu ouvi sua voz. Você quer falar alguma coisa? Nada, é que na opção C é que me deixou mais com dúvida. A opção C. Vamos lembrar o seguinte, Taimon. Quando eu tenho um rio, né, quando eu tenho terras que são banhadas por rios, a gente tem certeza que esse rio vai trazer sedimentos, né? Vai trazer mais nutrientes. E essa formação rochosa ocasiona numa melhoria dessa região, certo? Então, eu posso ter rochas mais resistentes nas regiões mais próximas dos rios? É isso que o senhor está dizendo, professor? Pode. Ou seja, a letra C está diretamente ligada à letra B. Se você responder corretamente a letra B, você responde corretamente a letra C. Tá certo? Eu acho que o professor já deu a resposta da 2 inteira. Então, você quer Porque dizer. o senhor falou sobre os rios. E o senhor confirmou que foi o rio. Eu não E a, confirmei. e a A tá errada. Ou Então, seja, a C e a B são as únicas que dão. E a B tá certo. Então a C também tá. Ora, então, ora. o senhor quer dizer que, tipo, onde há o atrito entre a rocha e o rio, vou chamar de atrito, né? Onde eles meio que batem, é onde a água vai depositar mais nutrientes, os Mais sedimentos, sedimentos, tá? mais A gente vai chamar sedimentos. sedimentos. Isso. Tá Ok. certo? E esses sedimentos. A gente tem até a formação de rochas sedimentares nessas regiões, né? Os mares formam grandes rochas sedimentares. Já as correntes fluviais menores, né, que a gente poderia chamar de rios, também formam, tem a sua formação, tem o seu acúmulo de camadas de sedimentos. Como a gente estudou, essa pressão das camadas superiores nas camadas inferiores forma as rochas sedimentares. Agora, se a gente partir do ponto de vista do atrito, né, a gente vai ver o contrário, a gente vai ver uma corrosão da água sobre a rocha, né? A gente tem que partir do ponto de vista dos sedimentos, que levam mais nutrientes para aquela região. A gente até notou que isso ocasiona numa melhor fertilização do solo. Vamos para a terceira agora. Nem parece, né, pessoal? Que falta só 10 minutos e que foram duas aulas. Ei, professor, eu acredito que a C, só dizendo minha opinião, eu acredito que a C seja falsa. Porque Por quê? assim, porque como o senhor disse, né, a área onde há o atrito entre a água, né, onde ela vai depositar os sedimentos e que vai deixar possivelmente mais poderosa, mais resistente. Aí, tipo, para atingir aquela área, é como se fosse uma abertura de vulcão. Isso que vem à minha cabeça, mas para atingir aquela área, teria que ser uma grande porção de água, assim, porque Mas é é, justamente o contrário, viu, Taimon? Pense justamente do contrário. Vamos lá para a terceira, que é para a gente explicar tudo. Eu acho que a C tá certa porque o senhor tinha falado que, né, a C e a B tinha uma relação que você responde, não deixa Tem uma certo relação a direta, B. tá bom? Vamos lá para a próxima, tá Uhum. bom? Que é para dar tempo. Faltam três questões. Observe a imagem abaixo para responder as perguntas, aliás. Em que área o processo de acumulação é maior do que o processo de erosão?
Em que área o processo de acumulação é maior que o processo de erosão? Na letra B, identifique as áreas onde você construiria uma casa e por quê. Alguém construiria, deixa eu ver, lá na terceira, na área número 3? Eu acho que. Eu iria. Eu iria, porque Alguém é plano construiria ali. é bem. Alguém É bem construiria plano, ali então, na região A? Não, Só não. 184? 183. Tá bom. Por que, ô Caio? Por que você não construiria no item A, na letra B? Por quê? Porque tá numa montanha. É uma montanha. Eu cheguei a casa não ia dar certo. Então, o que a gente tem é uma inclinação do relevo, né? E não é ideal construir casas em inclinações de relevo. Não é isso? Principalmente devido aos dias chuvosos, né? Que podem Eu acho Isso. a gente até poderia, plano. a gente poderia até construir, e a gente sabe que muitas casas são construídas em relevos inclinados. Pra gente ter respondido essas 3 de agora já. Dava sim. A gente tem casas que são construídas O senhor já em deu uma relevos resposta, inclinados. né? Isso, só um momentinho, cara. Tem casas, né, que são construídas em relevos inclinados. A questão é a sustentação desse relevo, tá certo? O principal é isso. Esse relevo é firme e na época de chuva vai desabar tudo, a gente tem que elencar esses critérios também. A 3 está basicamente respondida, exceto pelo item C, né? Quais os riscos de construir numa área inclinada pelo número... Opa! Quais os riscos de construir uma casa na área indicada pelo número 3? Quais são os riscos? É pra responder, professor? Não, É pra não. responder aqui agora em sala ou depois? Vai ficar para casa, tá bem? Vamos só lembrar uma coisa, tá? Os intemperismos, eles ocorrem quando não temos barreiras naturais, certo? Ou até barreiras criadas pelo homem, tá bom? E estamos falando no número 3, tá bem? Uma área aberta, sem proteção. Quarta questão. Posso dizer o que eu acho? Oi? Posso dizer o que eu acho? É porque, assim, como o número 3 é um lugar mais apropriado para uma construção de uma casa. É uma área plana e sem inclinações. Eu acredito que, tipo, não há riscos se você construir uma casa no número 3. Já em outros... Tem um pequeno risco ali, tá bom, Simon? Mas não é de deslizamento, não é nada desse gênero, tá bom? É um risco mais brando, tá certo? Mais suave. Quarta questão. A imagem mostra um dos maiores problemas da atualidade, a perda de solo devido à ocupação irregular ou o mau aproveitamento da terra. O processo de destruição do solo mostrado na figura, uma vez iniciado, não tem retorno. Há medidas para conter seu avanço, mas não há garantias de recuperação da fertilidade perdida. Esses buracos são chamados de... Foi com isso que a gente abriu a aula, pessoal. É pra falar? Aquelas... Não. Vou dar um serenato de amor para quem acertar. Vossoroca, esqueci o nome. Olha aí, só deu tempo. Acertou, é exatamente isso. Nossa, eu ia falar Vossoroca. Nossa. Com incentivo, né, a gente consegue acertar. Mas é isso mesmo, viu, Taimon? Mas não tem Vossoroca, problema tá não, certo? porque o senhor é Só deu negador. pra eu Mas ouvir eu não quero Eu tô devendo um para Maiane, se eu não me engano, e 2 pro Gabriel, né?
Eu Vamos quero um lá. chocolate, não precisa ser serenata, não. Quinta questão. Observe a charge abaixo. Nessas áreas, todas as vezes que há ameaça de chover, as pessoas entram em pânico. Sobre essas áreas, responda as perguntas abaixo. Que tipo de consequências as chuvas podem trazer para essas áreas? Basicamente, a gente já respondeu isso aqui durante a aula de ontem e a aula de hoje, né? Mas digam aí, o que é que pode acontecer nessas áreas quando chove? Deslizamento. Pode Deslizamento, desabar, desabamento, desmoronamento, movimento da terra. Todas as Terremoto. respostas estão corretas, tá certo? Eu sei que vocês sabem, tá certo? Letra B. É recomendável construir habitações nessas áreas? Sim ou não? E por Não. quê? Não? Não. Por quê? Desabamento não Praticamente é a mesma apropriado. resposta da árvore. Porque as habitações podem ser, soterradas. Então não parece interessante, né? Parece que não é legal. Letra C. Quais medidas devem ser tomadas para proteger pessoas que moram nessas áreas? Agora sim. A gente tem 2 minutos para Fazer responder. casas bastante resistentes. Como? Fazer O casas professor bastante explicou resistentes. isso quando a gente estava vendo a 3, né? Que tem que ver a força, alguma coisa assim. Está chegando lá, viu, Caio? Alguma Fazendo coisa. casas resistentes. A força não. A resistência? Tá quase, tá? Está esquentando demais. Você está chegando na melhor resposta. Não sei. Lembrem-se, Verificar. pessoal. Vamos lá, prestem atenção. Alguma a resistência do relevo, alguma coisa assim. Vamos lá, atenção que eu vou responder. Na verdade, vou clarear aqui as ideias. Olha, Professor, oi. em locais... Não, nada. Não? Bom, vamos lá, deixa eu explicar aqui uma coisa. A questão aqui não está dizendo para pessoas construírem casas em outros locais, né? A gente está dizendo, tem gente morando ali. O que é que a gente pode fazer para proteger as pessoas que moram ali? Né? Quais medidas devem ser tomadas para proteger as pessoas que moram nessas áreas? A questão não orienta você a tirar o pessoal dali, tá? O pessoal mora ali. Agora, o que é que eu posso fazer para proteger essas pessoas que moram em relevos inclinados, né? O pessoal mora bem aqui. O que é que eu posso fazer? Se quando chove, a força da água morro abaixo é o que vai ocasionar esse desmoronamento, eu posso criar barreiras, né? Ou eu posso deixar as barreiras naturais. O que diminui a velocidade da força das águas numa área inclinada, que a gente viu, é a cobertura vegetal, né? Cobertura vegetal vai desde musgo até árvores, né? Não cortar a vegetação primitiva é uma dessas medidas, né? Professor, eu vou Uma das descobrir o que o medidas, tá senhor bom? tinha falado na 3. Eu vou descobrir ainda. Mas já acabou a aula. Eu quero que você tanto descubra como responda. Vamos lá. Acabou a aula, né? Bom, a gente vai ficar com essas 5 questões, tá bom? Ô, A gente professor, corrige na peraí. próxima aula Antes de e a gente sair, volta no a 2, capítulo eu 8. consegui acertar a 2. Você colocou o quê, hein? A 2, eu coloquei na 2. FVV. Acertei? Se eu disser que você acertou, eu vou estar dando a resposta para todo mundo, né? Pois é, A gente corrige depois, tá bom? Professor, o Até mais, viu, senhor deu a pessoal? Eu resposta da 2. tenho que ir para a próxima aula agora, tá bom? Até mais. Tchau. Só daqui a pouco, bem dizer. É verdade, até daqui a pouco.